Meus irmãos, a paz do Senhor, estamos aqui para mais uma ministração da Escola Bíblica, né? Por enquanto não está sendo dominical, né? Não está sendo no domingo, mas a Escola Bíblica ela não para, né? A igreja tem utilizado aí as suas ferramentas para a transmissão do ensino da Palavra do Senhor. Infelizmente, ainda nós não podemos nos reunir, né? Para aprender uns com os outros, o que é o ideal, né? A gente também não pode, vou falar uma palavra aqui que nem existe, né? Mas a gente não pode onlineizar tudo, né? Deixar tudo online, nem tudo pode ser feito online, né? É uma realidade que eu já estou vendo, né? Que alguns pastores, né? Líderes religiosos estão esquecendo, estão querendo fazer tudo online, tudo que a igreja faz presencialmente quer fazer online, e isso não é legal, né? Mas o estudo, o ensino, sim, ele pode ser feito online, é algo que tem sido uma ferramenta, para alguns é até melhor, porque tem muitos que não conseguem acompanhar, né, o estudo da escola bíblica presencialmente, porque trabalha, porque isso e por aquilo, então uma gravação dessa abrange a todos, né? Enfim, nós hoje vamos realmente agora entrar um pouco mais a fundo no que diz respeito aos dons espirituais. Na aula passada, que teve até um atrasozinho para a transmissão dos irmãos por alguns imprevistos, mas nós demos aí um resumo, né, sobre o que a lição traria, para que os irmãos pudessem entender o que são os dons, né, a diferença dos dons e talentos, a diferença de alguns pontos, né, que às vezes a gente deixa passar, né, algo sobre a escolha de Deus, os critérios que Deus usa, enfim, né, nós tivemos a oportunidade de fazer aí um pequeno panorama, né, do que a gente iria estudar. E hoje, na lição 2, nós vamos falar sobre o propósito dos dons espirituais. É a lição de número 2 da Escola Bíblica Dominical, né, da revista do segundo trimestre do ano de 2021. Nós vamos entrar na lição, mas antes, né, como a outra lição ela foi passada com um pouco de atraso, eu queria aqui fazer menção dos versículos devocionais que tem aí, ó, na sua revista. Se você ver, tem assim, leitura diária, aí tem segunda, terça, quarta, enfim, todos os dias da semana. Aí se os irmãos prestarem atenção, todo dia tem um versículo, né, e tem até um temazinho embaixo, né, que o escritor colocou. Esses versículos, irmãos, eles são muito importantes se a gente conseguir cumprir a leitura dele todos os dias, se a gente puder lembrar, né, é só um versículo, ou às vezes 2, 3, não são muitos. Se a gente fizer cumprir essa leiturazinha, no dia da lição a gente já vai estar mais por dentro, né, do que vai ser transmitido, a gente já vai ter aí um pouco mais de base. Então, nós vamos aqui falar hoje sobre o propósito dos dons espirituais. A gente também já falou um pouco disso na aula passada, né? É uma lição muito direta, essa segunda lição. Por quê? Porque é um assunto muito lógico, é um assunto muito óbvio, podemos dizer assim. O propósito dos dons espirituais, né? Nós sabemos que, dentre esses propósitos, nós temos a edificação do corpo, que é a igreja, a edificação de si mesmo também, né? E nós sabemos também que os dons espirituais, eles não são para me elitizar, como a lição vai falar, né? Para me tornar algo a mais. Não. O uso, né? A manifestação dos dons espirituais na vida do crente, eles são para o uso na obra do Senhor. Não é para que a pessoa se sinta mais, para que a pessoa seja assim, se compare com os outros de uma forma superior, não é para que ninguém se ensoberba-se, né? Não é para que ninguém se ache melhor do que o outro, não, os dons espirituais não são para isso, e é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. A leitura bíblica o texto áureo da lição está em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 12, que diz assim: assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai sobejar deles para a edificação da igreja. Verdade prática: os dons são recursos concedidos por Deus para fortalecer e edificar a igreja espiritualmente. Perceba que nós aqui
já vemos, né, de forma direta os objetivos, né, os propósitos dos dons espirituais. A edificação da igreja, o fortalecimento espiritual da igreja, enfim, o fortalecimento espiritual do crente, né? Os dons, eles são ferramentas que são concedidas a nós. Então, nós precisamos entender esses pontos. Por quê, irmãos? Porque se a gente não entender para que serve a arma que está nas nossas mãos, a gente vai acabar fazendo besteira com a arma que está na nossa mão. Se um soldado ele não sabe para que serve um fuzil, é capaz dele atirar o fuzil de trás para frente e atirar em si mesmo. Por quê? Porque ele não conhece a arma, não conhece a ferramenta. Se eu sou um marceneiro e não conheço o meu martelo, é capaz de eu, por não conhecer, martelar a minha própria mão. A gente martela até sabendo para que serve, né? Então, imagine não sabendo. Então, é importante que a gente saiba, né, manusear a ferramenta que está nas nossas mãos. E essa ferramenta não é só a palavra de Deus, nós temos também a questão dos dons espirituais que são nos entregues. Então, nós precisamos saber para que eles servem, nós precisamos saber como usá-los, nós precisamos saber até o momento de usar. Você, irmão, sabia que existem até os momentos devidos para que a gente possa exercer os dons espirituais? Então, é algo muito delicado. Como eu disse na aula passada, é delicado porque se trata também da manifestação da pessoa do Espírito Santo. Então, tudo que diz respeito ao Espírito Santo é sério, é delicado, é complexo, porque o Espírito Santo, ele é realmente, como eu posso dizer, uma peça muito fundamental na vida do crente, né? E também é aquele que intercede por nós, que tem ciúme de nós, enfim, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, como diz a palavra do Senhor em Romanos capítulo 8, versículo 26, se não me falha a memória. Se não for o 26, é o 36. Enfim, a leitura bíblica em classe se encontra no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 8 ao versículo 11, depois o capítulo 13, versículo 1 e versículo 2. Nós vamos ler, se você tem sua revista, pegue aí, se está com a sua Bíblia, né, abra ela, mas não deixe de acompanhar. É importante que você participe mesmo que em casa, amém? Diz assim: porque a um, pelo Espírito, é dado a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, se não tivesse amor, nada seria. Meus irmãos, perceba que o livro de Romanos e o livro de 1 Coríntios, escritos pelo apóstolo Paulo, são os dois livros, né, onde se encontram realmente a listagem dos dons, um assunto, uma explicação mais a fundo dos dons espirituais. Eu não sei se os irmãos sabiam, mas perceba que na primeira leitura que a gente fez de 1 Coríntios capítulo 12, Paulo vai dizer que a uns Deus dá o dom da fé. Mas aí você pode me perguntar, mas irmão, a fé é um dom? Mas todos nós não temos fé, não? Irmãos, quem dera se todos nós tivéssemos essa fé aqui. Porque essa fé aqui não se trata apenas de acreditar. Não é uma fé de apenas dizer, eu acredito em Deus. Eu acredito que Deus possa fazer. Não é só essa fé. Essa fé aqui é uma fé que vai além. É uma pessoa, sabe aquela pessoa que você vê que ela é tão cheia de fé, que ela tem coragem de pôr o pé aonde ninguém tem coragem de pôr?
Ela tem coragem de enfrentar desafios, crendo que Deus vai realizar, sendo que ninguém mais, ou quase que ninguém, teria a mesma coragem de fazer. Então, perceba que a fé, ela é um dom, né? E é interessante que ela seja um dom, porque há muitos que pensam que todos têm que ter essa fé, e na verdade não, porque dom não é dado para todo mundo. Nem todo mundo vai ter o mesmo dom, não, né? Então, nem todo mundo vai ter essa fé aqui, mas entenda, todos nós devemos buscá-la, tá bom? Então, vamos lá para a lição propriamente dita, tá bem? A introdução diz o seguinte: nesta lição, estudaremos o verdadeiro propósito dos dons espirituais concedidos por Deus à sua igreja. Os dons do Espírito Santo são recursos imprescindíveis do Pai para os seus filhos. O seu propósito é edificar-nos e unir-nos, fortalecendo assim a igreja de Cristo, conforme está em 1 Timóteo 3,15. Meus irmãos, eu quero lembrar alguns pontos que nós falamos na aula passada, para que a gente possa dar procedência. Preste bem atenção. Dom é algo espiritual. Dom não é algo carnal, natural, demoníaco, não. Dom é algo espiritual da parte de Deus, né? Dom, ele é dado por Deus, tá bom? A pessoa, às vezes, eu falei até sobre isso na aula passada também. Tem gente que quer tudo que outra pessoa faz bem, aí a pessoa diz que é um dom que ela tem. É um dom, não, mas não é bem assim. Não é tudo que a pessoa faz bem que vai ser um dom. Não, não é. Né? Nós falamos também sobre pessoas que têm talentos, que nem precisa ser crente, servir a Deus, ter conhecido a Deus. Não. Talento é algo que pode ser herdado, pode ser desenvolvido e também pode ser dado no nascimento, né? Herdado, dado e desenvolvido. Então, o dom não é algo herdado, como a gente já falou. O dom não é algo que é algo, assim, como eu posso dizer, desenvolvido da criança para adulto. Não, o dom, ele é algo que é dado por Deus, ele é derramado através da graça de Deus, da sua misericórdia, e também alguns dons especificamente dependem muito da nossa busca, né? Porque como o dom é algo muito sério, Deus não pode dar certos dons a pessoas que não, por exemplo, se você não tem um compromisso com a oração, dificilmente, Deus vai lhe dar um dom, por exemplo, de operação de maravilhas. Por quê? Porque é um dom que ele vai mover muitas pessoas até você. É um dom que ele vai gerar muito, como é que eu posso dizer, muito impacto. Então, se você não for uma pessoa que tem um compromisso com a oração, você não vai ter estrutura para suportar os impactos, entende? Então, Deus, ele sabe o que faz, como faz, a quem dá, a quem deixa de dar. Como nós falamos também, Deus dá a cada um segundo a sua capacidade, porque nós temos capacidades diferentes. É importante que o ser humano entenda isso. O pessoal quer porque quer dizer que todo mundo tem a mesma capacidade para tudo. Não é verdade. Para algumas coisas nós temos sim a mesma capacidade, mas para outras coisas não. Tem coisas que vocês que estão me ouvindo vão ter assim uma facilidade a mais, um vigor a mais para aprender, uma força a mais. Enfim, vocês têm pontos que eu vou ter assim mais facilidade. Por quê? Porque nós não temos a mesma capacidade para tudo. Tem coisas que vocês vão saber melhor do que eu vou saber melhor do que os irmãos, e assim por diante. Por quê? Porque a vida é assim, nós fomos feitos assim, né? Tem um louvor que diz que a forma que Deus nos fez, ele jogou fora. Pois é verdade. Cada um foi feito uma forminha, né? Vamos imaginar assim, cada um foi feito uma forminha, e a forma que Deus lhe fez não existe mais, ele não copiou, não botou outro bonequinho de barro em cima e fez outro, não. Você é único, né? Para a glória de Deus, né? Isso é coisa boa, saber que só existe um de nós, né? Até porque se existisse dois de nós, irmão, eu acho que o mundo não seria melhor, né? Já pensou, dois de nós, gente chata, enjoada desse jeito? Enfim, não ia dar certo, né? Mas enfim, nós somos diferentes, então Deus, ele olha para a nossa capacidade, para as nossas diferenças, e Deus, ele sabe aquilo que vai se encaixar melhor. Então Deus pega alguém que tem uma facilidade já para servir, assim, a pessoa já tem
como é que eu posso dizer? Ela já tem assim eu estou esquecendo a palavra certa, uma inclinação, isso. Uma inclinação para aquilo, para o serviço, para servir. Ela gosta de servir, mesmo não sendo crente. Aí essa pessoa é salva, né? Ela já tinha aquela virtude nela ali, aquela coisa assim, que era dela, aquele jeito que vem da personalidade dela. Aí essa pessoa é salva por Jesus, aí Deus pode muito bem aproveitar aquela facilidade, inclinação que aquela pessoa tem para servir e pode muito bem dar um dom àquela pessoa, um dom que vem para que ela sirva as outras pessoas, né? Um dom de cura, né? Um dom, uma palavra de sabedoria, uma profecia e assim vai, e assim por diante, né? Muitos dons, né? Dons diaconais, enfim, dons diaconais tem a ver com dons de serviço. Nós falamos também sobre isso na aula passada, dons ministeriais, dons de serviço, enfim. É importante que os irmãos sempre leiam a revista também. Por quê? Porque a gente aqui vai dar uma pincelada do assunto, vai dar um norte para os irmãos, né? Nós temos aqui 50 minutos a 1 hora para falar de tudo, então a gente tem que, muita coisa a gente acaba passando por cima, né? Então, se os irmãos leem, os irmãos vão ver muito mais coisas do que estão ouvindo agora. Amém? Então, o primeiro ponto vai falar sobre os dons não são para elitizar o crente. Isso aqui a gente não vai nem ler o ponto todo, não se faz necessário. O escritor vai fazer menção nesse ponto da igreja de Corinto, né? E a igreja de Corinto, como nós vimos na aula passada, foi uma igreja que não soube administrar os dons espirituais. Por quê? Porque ela pensava que o fato dela ter dons espirituais tornava ela, né, os irmãos da igreja, tá? Eles pensavam que se tornavam ele assim, os bichão, sabe? Os reis da cocada preta, como a gente chama aqui no Ceará. A última Coca-Cola do deserto, né? A última bolacha do pacote. Eles pensavam que eles eram algo a mais. Por quê? Porque eles tinham dons. Eu profetizo, eu falo em línguas, eu isso, eu aquilo. E eu não só falo, como eu também interpreto. E eu tenho o dom de curar. E assim por diante. Aí aquilo, irmãos, desapontou, vamos usar essa palavra assim. Desapontou Deus. Por quê? Porque não foi com esse propósito que Deus encheu aquela igreja de dons. E foi preciso o apóstolo Paulo, irmão, dar muita chicotada, como ele deu, aonde nós lemos em 1 Coríntios capítulo 13, como ele vai falar sobre o amor. Quando ele vai falar sobre o amor, nós vemos que Paulo vai dizer o seguinte: eu poderia ter tudo, mas se eu não tivesse amor, nada serei. Eu poderia dar tudo que eu tenho aos pobres, eu poderia falar a língua dos anjos, poderia fazer tudo, mas se eu não tiver amor, eu nada serei. O que é que Paulo está dizendo? Olha, se eu não amasse, e quem tem amor, irmão, na vida, ele não quer passar por cima de ninguém. Por quê? Porque o amor, ele não se alegra com a injustiça, como Paulo vai dizer. Ele não se alegra com a mentira, mas ele folga com a verdade. Ele se alegra com a verdade. Então, o amor, ele acredita, né? O amor, ele suporta. Paulo vai falar sobre o amor, ele vai dizer assim: olha, se eu tiver amor, se eu não tiver amor, na verdade eu não sou nada. E é por isso que Paulo dá aquela martelada, que muita gente usa esse texto, né, nos momentos do casamento, do noivado, que não tem nada de errado, né? Mas as pessoas gostam de romantizar esse texto, né? Ele é muito bonito, inclusive, né? Tem aquele rapaz, aquele senhor, na verdade, que narra a Bíblia, eu não lembro o nome dele, o Cid Moreira, né? Tem um vídeo dele, até no programa Altas Horas, um vídeo antigo, né, que eu vi no YouTube uma vez, né, dele recitando ao vivo, né, recitando sem ler, recitando mesmo assim, de forma decorada mesmo, esse texto, o capítulo 13 de 1 Coríntios, de uma forma assim, né, ele tem uma voz bem bonita, né, diferente assim da nossa, e ele tem uma voz linda, aí ele vai falando e realmente emociona as pessoas, porque é um texto muito lindo, mas na prática, irmão, aquilo foi uma chicotada, irmão, pior do que o jumento no Ceará leva. Por quê? Porque foi uma coisa assim que confrontou o comportamento da igreja naquele momento. A igreja já não queria mais saber de amar, a igreja queria curar, queria profetizar, queria falar em línguas.
A igreja queria dar uma palavra de sabedoria, a igreja ela queria ter a ciência, ela queria ter muita coisa, discernimento espiritual, né, que é o discernimento de espíritos. Ela queria ter muitos dons, mas não queria amar, não queria se submeter. E Paulo, ele corrigiu aquela igreja, e como corrigiu aquela igreja e aprove Deus registrar na palavra dele essa correção acaba se escorrendo para nós também. Por quê? Porque nós também precisamos entender isto, que os dons espirituais não são para nos elitizar, para nos tornar, assim, sabe, algo a mais. Não, irmãos, não. Não, se você tem um dom dado por Deus, valorize, zele, e nunca pense que o seu irmão, que tem um dom diferente do seu, ou que às vezes até não tem assim nenhum dom expresso, assim, aquele, sabe, tem uns dons visuais. Eu acharia interessante ter colocado aqui na revista algo sobre isso, sabe? Porque tem dons que são mais visíveis, né? Que tem gente que é cheio de Deus, assim, profetiza, né, interpreta, enfim, tem aquela palavra de sabedoria. Mas tem pessoas, irmãos, como nós falamos aqui, que através dos dons de serviço, né, tem um amor, o dom de misericórdia. O dom de misericórdia, pessoas, irmãos, que têm uma facilidade enorme de se compadecer das outras. Umas pessoas que têm assim um sentimento de misericórdia dentro de si, que é algo assim incomparável. Pois é, irmãos, isso também é um dom. Então, às vezes passa desapercebido, porque todo mundo pensa que dom é a pessoa pegar o microfone, fazer alguma coisa e o fogo de Deus cair. Não, não é. Então, tem pessoas que têm esses dons visíveis e desprezam aquelas pessoas que têm aqueles dons invisíveis, podemos dizer assim, né? Então, nós não podemos fazer isso. O ponto 2 diz o seguinte: uma igreja de muitos dons, mas carnal. É o que nós estamos falando aqui. Se uma igreja, irmão, ela é cheia de dons espirituais, mas ela não ama, mas ela não tem humildade, mas ela não se compadece, mas ela não serve, mas ela não tem assim misericórdia, se ela não tem assim boas ações com os irmãos de bom coração, se ela não tem, irmãos, esses requisitos, ela se torna uma igreja carnal. E é o que nós vemos muito hoje. Nós temos muitos irmãos que profetizam, nós temos muitos irmãos que falam em línguas estranhas, nós temos muitos irmãos com muitos dons, mas nós temos pouco amor. Nós temos a pouca expressão do amor. Irmãos, até o mundo diz isso. Até o mundo diz isso, presta atenção. O mundo diz que esse mundo precisa de mais amor. As pessoas lá no mundo dizem que se esse mundo tivesse mais amor, as coisas seriam diferentes. Irmão, até o mundo sabe, irmão, quanto mais nós que somos igreja e que temos ao nosso lado o amor, que é quem? Que é Deus. Né? Nós sabemos que a palavra de Deus, em 1 João, vai dizer que Deus é amor. Então, se nós não temos amor, nós consequentemente não temos Deus. E se nós não temos Deus, vivemos segundo a carne, segundo a lei do pecado. Por isso somos carnais. Então, se a gente tem uma ruma de dom e não tem assim amor, a gente é carnal. Então, irmão Nival, é possível que alguém com dons espirituais seja alguém carnal? Não seja. Todo mundo que tem dom não é uma pessoa espiritual, não, irmão Nival? Não. Nem todo mundo que tem dom é espiritual, irmãos, apesar do dom ser espiritual, mas não significa que se a pessoa tem um dom, ela é uma pessoa espiritual. Não, isso não é verdade. Então, já desvendo aqui um mito, né? Tem gente que pensa que todo mundo que tem aquele dom e tal é uma pessoa espiritual. Não, isso não é verdade. Tem pessoas que, por exemplo, têm um dom de misericórdia e é muito mais espiritual do que aquele que tem um dom de profecia. Enfim. Terceiro, dom não é sinal de superioridade espiritual. É justamente o que nós estamos falando. Não significa, se eu tenho um dom, que eu sou superior ao meu irmão e tal. Não significa isso, tá bom? Vamos para o ponto 2, né, o tópico 2. Edificando a si mesmo e aos outros. Edificando a si mesmo. Vamos ler um pouco agora. Paulo diz que quem fala em língua estranha edifica a si mesmo. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 4. O apóstolo estimulava os crentes da igreja de Corinto a cultivarem sua devoção particular a Deus através do falar em línguas concedida pelo Espírito, com o objetivo de edificarem a si mesmos.
Isto não significa que o apóstolo dos gentios proíba o falar em línguas publicamente, mas ao fazê-lo de maneira devocional, o crente batizado com o Espírito Santo edifica-se no seu relacionamento com Deus. Falar ou orar em línguas provenientes do Espírito é uma bênção espiritual maravilhosa. Irmãos, a Constituição do nosso país, no que diz respeito ao trânsito, né, não proíbe a pilotagem de moto descalço, certo? Mas também não aconselha. Preste atenção, por que eu estou fazendo essa comparação? A lei de trânsito diz que não pode dirigir de chinela, né? Tem que ser algo que tenha firmeza na frente do pé, atrás do pé também, por segurança, um sapato, uma sandália, algo do tipo, né? Mas as pessoas, por exemplo, quando vê a Polícia Federal que está de chinela, o que é que os motoqueiros fazem? Pega a chinela, põe no retrovisor. Por quê? Lá na Constituição não está abertamente dizendo que é proibido andar descalço. Então, se não está dizendo que é proibido, então acaba que sendo aceito, né? Passa batido. Por quê? Porque é uma chamada brecha. É como se fosse uma brecha na Constituição, ali na legislação, melhor dizendo. E é isso que acontece nesse ponto aqui. Há uma brecha. Aonde, irmão Nival? O falar em línguas, irmãos, é algo que edifica a si mesmo, certo? Edifica a si mesmo. O falar em línguas tem a ver com o selo, o batismo com o Espírito Santo. Mas aqui, a Bíblia vai falar sobre o dom de interpretação e de variedade de línguas, né? O falar em línguas concedido pelo Espírito Santo, ele se encaixa melhor em outro assunto. Mas perceba, o falar em línguas concedido pelo Espírito Santo é algo que edifica a si mesmo. Então, se eu passo o culto todo falando em línguas estranhas bem alto na igreja, se não houver a interpretação, irmãos, só valeu alguma coisa para mim, para a igreja, nada. Para a igreja, nada. Entenda, falar em línguas é edificação para si mesmo. Então, irmão Nival, quer dizer então que falar em línguas estranhas públicas é errado? Não, aí é onde está a brecha. Porque Paulo não vai dizer que é errado. Então, se não diz que é errado, então pronto. Não é errado fazer. Mas, preste bem atenção. Falar em línguas, conforme está em 1 Coríntios capítulo 14, é algo que edifica a si mesmo. Então não pense, irmãos, você, né, que falar em línguas estranhas, ou muito falar em línguas, vai edificar a igreja. Não, se não houver interpretação, não edifica em nada, só edifica a si mesmo. E a Bíblia ainda aconselha que fale um ou dois, de cada vez. E a gente sabe que na nossa Assembleia de Deus não tem muito assim. As pessoas, eu nunca vi nem ninguém pregar nesse texto na nossa igreja. Por quê? Porque a gente sabe que na nossa igreja, irmão, quando o fogo pega, não tem esse negócio de um ou dois falando em língua estranha. A gente sabe que o papocado é grande, como diz aqui no Ceará, e do altar à portaria, a gente sabe que o negócio fica bem interessante, né? Então, nós precisamos também olhar para esse ponto, né? De que a Bíblia ela fala sobre essa questão, porque os dons espirituais também eles vêm aqui para edificar a nós mesmos, né? Mas, havendo falar em línguas, a interpretação delas, né? Aí a igreja é edificada, toda a igreja é edificada. Mas o dom de falar, né? O falar em línguas estranhas, podemos dizer assim, línguas concedidas pelo Espírito Santo, no final das contas vai edificar você mesmo, tá bom? É a você mesmo. Então, você quer falar alto, quer falar baixo, enfim, a Bíblia ela não lhe dá assim uma altura, fala em tal tom, não. Mas, entenda, edifica a você mesmo. Então, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você, não é porque você está falando que o irmão do lado tem que falar também. Tem gente que acha que porque ela está sentindo, ela quer que todo mundo sinta. E tem gente que às vezes está sentindo, mas como ninguém está sentindo, ela prefere não sentir, ela se acanha, né, como diz o Matuto. Então não precisa disso. Se você está sentindo, dê lugar a Deus, não se envergonhe, que quem fala em línguas não fala a homens, né? Mas é o Espírito que conversa com Deus, é algo muito profundo, né? Então, os dons também vêm para edificar a nós mesmos,
né? Até porque ser usado por Deus é algo maravilhoso, irmão. Então, quando você exerce o dom espiritual e você se sente usado por Deus, você já está sendo edificado, né? Porque, por exemplo, um violão, se você comprar ele, pode ser o melhor do mundo e você deixar ele parado dentro de uma capa, irmão, ele vai se acabar. Ele vai empenar sozinho. Quem tem violão sabe que só basta o violão ser mal guardado dentro da capa e ele passar ali um tempo ali que ele já vai ter problemas, né? Você não pode comprar, ele vai desafinar, então não vai ficar legal. Assim somos nós nas mãos de Deus. Nós precisamos estar sendo usados, né, como instrumentos. Por quê? Para que a gente realmente seja edificado. Ponto 2. Edificando os outros. Os crentes de Corinto falavam em línguas e exerciam vários dons espirituais. Mas parece que eles não se preocupavam muito em ajudar as pessoas. Por isso o apóstolo lembra que os dons só têm razão de existir quando o portador se preocupa com a edificação da vida do outro irmão em Cristo. Então, irmãos, se eu não tiver preocupação com o meu próximo, não tem sentido eu ter os dons espirituais. Porque, em sua maioria, os dons espirituais eles são para edificar o próximo e não a mim, que tem o dom. Então, irmãos, prestem bem atenção. O dom espiritual ele pode trazer cura e salvação. Por que salvação, irmão Nival? Porque às vezes, vou dar um exemplo aqui. Uma pessoa que tem ali uma palavra de sabedoria, um dom assim dado por Deus. Às vezes Deus usa essa pessoa para um descrente e a pessoa acaba aceitando a Jesus. Então, o dom ele pode chegar até salvar o próximo, mas o dom não salva quem tem o dom. Quem salva, quem realmente nos garante a salvação é realmente a manifestação dos frutos do Espírito. Por quê? Porque se nós temos o Espírito Santo e o fruto do Espírito, na verdade, né, que tem ali os seus pontos, né, o amor, a alegria, o domínio próprio, enfim, os irmãos sabem. Os frutos do Espírito, o fruto do Espírito em nossas vidas, na verdade, ele sim expressa que somos salvos, mas ter dom não significa que somos salvos, não. Então, o dom ele pode chegar a salvar quem ouve, mas não está salvando quem prega, né? Então, o dom ele pode salvar quem está recebendo o exercício do dom, o efeito do dom, mas o dom não salva quem está com as mãos estendidas. Então, perceba que é algo que a gente precisa aprender a separar. Não é porque sou usado que sou salvo. Não é porque sou cheio que sou salvo. É por isso que muitos chegarão diante de Deus e vão dizer, como a Bíblia vai falar em Mateus, se não me falha a memória, capítulo 5, lá para o versículo 28, por ali, a Bíblia vai dizer o seguinte: muitos chegarão e dirão assim, Senhor, Senhor, em teu nome eu fiz isso, fiz aquilo, Aí Jesus vai poder dizer, realmente meu nome tem poder e eu acredito que vocês fizeram tudo isso, mas infelizmente o nome de vocês não está escrito no livro da vida. Então, perceba que é algo bem mais sério do que a gente imagina, né? Então, fica aí para nosso conhecimento. O ponto 3, edificando até o não crente, é o que nós estamos falando aqui. O dom espiritual ele pode alcançar até mesmo aquele que não conhece a Cristo, até mesmo aquele que não tem o conhecimento da pessoa de Deus. Então, perceba, irmãos, que ser cheio de dons espirituais é algo tão maravilhoso que você pode chegar não somente a edificar o corpo, a igreja, mas também para alcançar até mesmo o descrente. Então, uma pessoa que tem um dom espiritual, irmão, é algo tremendo, é como se fosse assim um superpoder, né? Só que não é para a glória de si, é para a glória de Deus. Então, a busca por dons espirituais, ela tem que fazer parte da vida do crente. Irmão, um crente que não quer ter dom espiritual, sim, é um crente que não quer ter, assim, experiências com Deus, porque, irmão, ter dons espirituais dado por Deus é algo tremendo, maravilhoso, é ter uma função, uma utilidade a mais. Entende? Então, nós podemos ser usados por Deus para edificação até do não crente, até para o descrente, né? Enfim, vamos para o ponto de número 3, que diz assim, edificar todo o corpo de Cristo. O ponto 1 diz, os dons na igreja. Na primeira carta aos Coríntios, Paulo dedica 2 capítulos, 12 e 14, para falar a respeito do uso dos dons na igreja. O apóstolo mostra que quando os dons são utilizados com amor, todo o corpo de Cristo é edificado, conforme diz Thomas Hoover.
Parafraseando Paulo em Efésios 4,16, os membros do corpo, cada qual com sua própria função, concedida pelo Espírito, cooperam para o bem de todas. O amor é essencial para os dons espirituais alcançarem seu propósito. Vou dizer uma coisa aqui para os irmãos. Os dons na igreja, eles precisam ser sempre acompanhados de amor. Eu acho que o ponto mais central desta lição, se a gente pudesse destacar um nome nessa lição, apesar da palavra dons ser aquilo que os irmãos mais estão ouvindo, mas eu acho que o ponto central dessa lição chama-se amor. Porque, irmão, se não tiver o amor aqui envolvido, entrelaçado, no uso dos dons espirituais, se eu não fizer com amor, se eu não fizer por amor, se eu não tiver amor ali para estar exercendo, né, a minha função, aquele dom que Deus me deu, irmão, não vai valer de nada. Não vai valer de nada. Como as pessoas dizem lá fora, é nadar, nadar, nadar e morrer na praia. Porque não vai valer de nada. Se eu uso o dom assim por vanglória, com desprezo, porque eu quero me sentir maior ou melhor, não é válido. Então os dons exercidos na igreja têm que ser exercidos com amor. O ponto 2 é muito interessante. Diz assim, os sábios arquitetos do corpo de Cristo. Deus levanta homens para edificarem espiritual, moral e doutrinariamente a igreja local. A igreja é o edifício de Deus. Os ministros, sábios arquitetos. O fundamento já está posto pelos seus apóstolos, Jesus Cristo. Mas os ministros têm de tomar o cuidado com as pedras assentadas sobre este alicerce, pois eles também tomam parte na edificação espiritual da Igreja de Cristo, segundo a mesma graça concedida aos apóstolos. Por isso, Paulo faz uma solene advertência para a liderança hoje. Mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Preste atenção no que eu vou dizer aos irmãos agora. A Bíblia diz, em 1 Samuel, que um jovem chamado Samuel estava dormindo, quando a voz de Deus disse assim, Samuel. Aí, toda criança conhece essa história. Samuel levanta, vai até o sacerdote, o Senhor está me chamando? Aí ele diz assim para ele, eu não estou lhe chamando não, pode dormir, tá? Esse menino está com algum problema? Voltou para a cama, foi dormir, aí Deus falou de novo, Samuel. Aí ele, opa, acho que ele está me chamando. Lá foi de novo. Ele disse, não estou lhe chamando não, rapaz, vá dormir. Aí ele chegou lá e ouviu a voz de novo, Samuel. Aí, irmãos, ele foi lá de novo no sacerdote. Aí ele entendeu que Deus estava querendo falar com Samuel. Aí ele disse assim, da próxima vez que você ouvir essa voz, diga assim, eis-me aqui, Senhor. Pode falar que o teu servo está ouvindo. Aí Samuel foi dormir, aí Deus falou de novo, Samuel. Aí Samuel falou, né? Eis-me aqui e tal. Irmão Nival, por que você está dando esse exemplo nesse ponto? Porque, irmãos, Samuel estava ouvindo a voz de Deus, mas Samuel foi atrás do sacerdote para saber o que é que o sacerdote tinha a dizer. E tem muita gente cometendo esse erro. Querendo ouvir o sacerdote quando Deus está falando. Vou dizer uma coisa aos irmãos. Nós temos que ter muito cuidado com o nosso respeito. Como assim, irmão Nival? O que é que você está me incentivando a fazer? Não estou lhe incentivando a fazer nada de ruim. Só coisa de bom, só coisa boa. Vou lhe dar um exemplo. O presbítero Hélio Campos é o nosso dirigente. Aí ele diz assim, meus irmãos, nós precisamos servir a Deus. Ele, como nosso pastor, nós devemos total respeito e às vezes, enfim, nós vamos ouvir aquela palavra às vezes com muito mais temor do que se fosse outra pessoa que estivesse ali falando. Por quê? Pela honra e por obediência à palavra, que a palavra de Deus nos ensina a honrar e obedecer os nossos líderes. Então, ele está lá pregando, né? Nós precisamos honrar a Deus. Mas eu queria pedir aos irmãos que os irmãos me ajudassem aqui numa mentira, irmão, que eu tenho para contar. Os irmãos me ajudam. O que é que a igreja tem que fazer? Pastor? Nananina não. Por quê?
Porque toda liderança tem um limite. E esse limite se chama Bíblia Sagrada. E o que é que acontece? A partir do momento que o nosso pastor quiser se opor à Bíblia, nós temos todo o direito de se opor a ele. Em que sentido? Contenda, confusão, briga? Não, não é isso não. Mas nós temos que chegar bem, pastor, a palavra diz assim, assim, assado. O senhor está falando assim, assim, assado. Está errado. O senhor não acha que está errado, não? Da onde é que está na Bíblia aqui? A Bíblia instruindo para o senhor mandar nós mentir? Não está errado. Está errado. E eu não vou fazer isso. Porque mais importa agradar a Deus do que aos homens. Então, preste atenção. Irmão, eu quero que os irmãos entendam. A voz de Deus sempre é mais importante do que a voz do sacerdote. Mas entenda, irmãos, na maioria das vezes, Deus ele está na voz do sacerdote. A Bíblia também nos ensina isso. Por quê? Porque Deus ele nos instrui através da nossa liderança. Eu não estou dizendo aos irmãos para os irmãos ficar, vixe, mas será que agora o pastor está falando? Não estou falando isso para os irmãos começar a julgar a palavra do pastor, não. O que eu estou dizendo é aos irmãos que quando a mensagem de qualquer líder, pastor que seja, pode ser o mais importante da terra, quando a palavra, a instrução desse mesmo for contra a Bíblia Sagrada, a igreja deve se posicionar contra. E o que é que acontece aqui? Os arquitetos do corpo de Cristo, os ministros, a liderança, ela precisa entender que o fundamento da mensagem, o fundamento do exercício dos dons, do ministério, é Jesus Cristo. E tem muitos líderes esquecendo que Jesus Cristo é o centro. Tem muito pastor que não dá nem mais a paz do Senhor para os irmãos. Tem muito membro de igreja que nunca teve a oportunidade de dar a paz do Senhor ao seu pastor, porque o pastor chega cercado de segurança na igreja, sobe no altar faz aquele movimento todo, do altar vai para casa, no seu carrão de luxo, e os irmãos não têm acesso nem ao telefone do pastor, nem para dar uma tentativa de ligação, não tem muita gente que está assim. Esses não fazem parte dos arquitetos do corpo de Cristo, daqueles que estão ali para ajudar na moldura, na formação do reino de Deus. Então, deixa eu dizer uma coisa aos irmãos. A liderança, ela também tem o seu papel. O seu papel de se submeter à palavra. O seu papel de entender que a sua autoridade não pode se sobressair à palavra de Deus. O seu papel, irmão, tem muita gente confundida dentro da igreja. Tem pastor pedindo coisa aos irmãos que não é bíblica, que não é coisa que a Bíblia instrui. Tem muita gente fazendo. Eu vou fazer porque o meu pastor pediu. Eu vou fazer porque o meu pastor pediu. Mas entenda, irmão, o nosso Deus é o nosso maior pastor. A Bíblia diz que Jesus é o bom pastor, porque Ele sim dá a vida pelas suas ovelhas. É isso que o bom pastor faz. Nós temos uma liderança que nós devemos respeito, honra, obediência, sim, mas essa liderança tem um limite que para na palavra. Não pode se sobressair a palavra. Então, é uma coisa que nós precisamos entender, porque tem muitos que por causa dos seus dons ministeriais querem se aproveitar dos outros, dos menores, dos pequeninos. Irmãos, Deus vai cobrar desses. Então nós precisamos abrir os nossos olhos e entender. É por isso que é importante uma igreja de conhecimento, irmão. Porque a igreja de séculos passados, compravam até terrenos no céu. Os irmãos sabiam disso? Por muito tempo, pessoas que eram devotas à fé católica, elas compravam terrenos no céu, tem um nomezinho que se dá a isso, eu esqueci. Na aula de história a gente estudava melhor sobre isso. Mas nós precisamos retirar da gente ignorância. Nós temos uma igreja vou falar da nossa Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus como um todo, tá? Que algumas décadas atrás era muito mais avivada, é verdade, mas também era muito mais ignorante. Contra fatos não há argumento, irmão. Uma igreja que chegava a disciplinar pessoas por motivos banais.
Né? Então, banais como assim, irmão? Se você for ver, irmão, tinha gente disciplinada porque tinha sapato com cadastro. Gente disciplinada porque tinha comprado uma TV. Então, era uma coisa assim, com muita ignorância, que não tinha fundamento bíblico, mas como tinha muita gente ignorante também, uma igreja formada por muitas pessoas simples, que não tiveram acesso ao estudo, que não tiveram acesso assim à leitura e não tinham amor pela leitura. Então, hoje, nesse ponto, mudou para melhor em muitas coisas. Sabemos também que muitas coisas flexibilizaram demais, né? E o que estragou, né? Muita coisa. Mas nós precisamos entender que não é porque o líder está falando. Não, irmãos, tem que ter fundamento na palavra. O que não pode é você ser aquele tipo de crente que quer questionar tudo. Nem toda ordem, irmãos, ela tem que ser compreendida. Por exemplo, Josué chega para o povo e diz o seguinte: nós vamos dar 13 voltas aqui em volta e vamos dar um grito porque o muro vai cair. Alguém pode olhar e pode dizer: para quê, irmão, tu tá doido? Eu não vou fazer isso não. Então nós precisamos entender que às vezes a nossa liderança vai ser impulsionada por Deus para dar ordens que a gente não vai compreender no momento, a gente não vai achar nem uma base, assim, um exemplo. Assim, um exemplo como esse, né, de Josué. A gente vai achar assim exemplo, o que eu estou dizendo, a gente não vai achar a mesma coisa. Mas é aí que entra também o exercício dos dons. Aonde? Qual dom? O dom de discernimento. Nós temos que discernir se vem de Deus ou se não vem. Mas se você não tem discernimento, fique na sua. Tá bom? Então, o ponto 3 diz o seguinte: despenseiro dos dons. O apóstolo Paulo exortou a igreja acerca da administração dos dons de Deus. Ele usou a figura do despenseiro, que antigamente era o homem que administrava a despensa e tinha total confiança do patrão. Despenseiro, irmão, como aqui está falando, naquela época a pessoa que cuidava da despensa, da parte dos utensílios da casa, enfim, algumas coisas importantes que eram pertencidas a alguém, e o despenseiro ele precisava ser alguém de muita confiança. E é isso que nós somos despenseiro dos dons. Os dons não são nossos. Tem gente que pergunta assim: quando Deus dá um dom, ele pode tirar? Se é dele, irmão, ele pode fazer o que ele quer. Ele pode dar, pode tirar, ele pode fazer o que ele quer. Se é dele, não é meu. Entenda, o dom não é seu. Tem gente que se sente tão dono do dom que ele nem faz mais nada, não ora, não busca mais a Deus. Por quê? Porque ele se sente dono. Ele acha que toda vida que ele ativar vai dar certo. Ele se sente um Goku, que quando ele fizer assim, dizer câmera, tudo vai papocar. Não é verdade, não é assim. O dom não é seu, o dom é de Deus. Mas você está ali para administrar o dom que Deus lhe deu. Então, se Deus lhe confiou, irmão, é porque Ele realmente confiou em você. Interessante, né, irmão? Deus, conhecendo os nossos erros, pecados, transgressões, Ele ainda assim depositou em nós um voto de confiança. E que voto, viu, irmãos? A ponto de entregar o seu próprio Filho, de derramar o seu Espírito Santo. Irmão, é um privilégio muito grande ser igreja. É um privilégio muito grande porque eu não conheço outra instituição, outro povo que já passou por essa terra que tenha tanto privilégio como a Igreja de Jesus. Então, o propósito dos dons rodeia em volta disso que a gente conversou hoje aqui, dessas coisas que nós falamos aqui hoje. Então, a conclusão da lição diz o seguinte: a Igreja de Jesus Cristo tem uma missão a cumprir: proclamar o Evangelho em um mundo hostil, as verdades de Cristo e descrente de Deus. Isso. Diante desta tão sublime tarefa, a Igreja necessita do poder divino. Os dons espirituais são um arsenal, né, um armamento forte, à disposição do corpo de Cristo para o cumprimento eficaz de sua missão na terra. Como já foi dito, o propósito dos dons é edificar toda a igreja, todo o corpo de Cristo, para ser abençoado, exortado e consolado. Por isso, nunca devemos usar os santos dons de Deus em benefício particular, como se fosse algo exclusivo de certas pessoas. Somos chamados a servir a Igreja do Senhor e não a utilizar os dons de Deus para nós mesmos. Então, irmãos, dom não é algo exclusivo
para mim, não é como minha moto que eu uso para benefício próprio, meu carro que eu uso para benefício próprio, meu dinheiro que eu uso para benefício próprio, depois de tirar o dízimo, claro. Então, o dom não funciona assim. O dom, ele é algo que nos é dado para a edificação da nossa própria vida, da vida do nosso irmão, do corpo de Cristo e até mesmo daquele que não é crente, né? O chamado descrente. Então, fica aqui esse resumo, né, sobre a utilidade e o propósito dos dons espirituais. Eu espero que nós tenhamos aqui ajudado os irmãos nessa empreitada. Enfim, né, quero lembrar aí aos irmãos de todos os nossos compromissos, né, com a igreja do Senhor. Eu sei que eu sou um que eu não tenho facilidade de assistir a coisas online. Eu nunca tive facilidade, eu nunca tive tanto apego a assistir coisas pela internet, né? Quem me conhece mais a fundo sabe disso. Não sou muito chegado, mas é o que nós temos, né? E o ensino, ele é algo que por aqui pode ser muito bem transmitido, né? Algumas outras coisas que não vem aqui ao caso falar, eu não acho interessante, né, que seja online, né? Mas é importante que a gente siga, né, os protocolos, né, que estão sendo sobre nós impostos, podemos dizer assim, né? E a gente vai servindo a Deus sem esquecer dos nossos compromissos, irmãos, né? E eu não estou falando isso aqui a pedido, a mandado de pastor, de ninguém. Eu estou falando isso aqui realmente porque eu me sinto impulsionado a dizer isto, né? Que nós venhamos ter o compromisso devido com o nosso caráter diante das pessoas. Nós não podemos esquecer que nós somos crentes, né? Não é porque a igreja não está funcionando que eu tenho que viver do jeito que eu quiser. Enfim, não. Seja crente aonde você estiver, no seu trabalho, na sua casa, na sua rua. Você é a igreja aonde você for, né? A igreja que é você não fechou. Então, por mais que os templos estejam temporariamente fechados, a igreja continua ativa, né? Você que pode, ajude alguém. Se você tem condições, ajude. Tem muita gente passando fome, né? Se você pode dar uma palavra, né? Se você tem aí a possibilidade de colocar até um som na calçada com um louvor, pega o microfone e pregue na sua calçada. Não tem proibição para isso. Não tem proibição para você até mesmo ali. Eu não estou falando de evangelismo pessoal, estou falando de você se mover de alguma forma. Faça alguma coisa, não pare. Eu concordo com os cuidados, mas a igreja não pode estar trancafiada. Não pode. Isso não é correto. Isso não está certo. Então, com os devidos cuidados, nós temos que mover alguns pauzinhos, né? Ajudar alguém que está precisando, dar uma palavra, né? Colocar ali um louvorzinho, que se a gente pode alcançar mais pessoas com louvor, coloca o louvor. O momento é esse mesmo. Usa as ferramentas que você tem, né? Bota um louvorzinho, faça uma oração na sua rua, né? Não precisa se aglomerar ninguém, não. Faça uma oração, estenda as suas mãos aí da sua casa, faça uma oração pelos seus vizinhos, faça alguma coisa. A igreja não parou, irmãos. A igreja não está em lockdown. O que está em lockdown somos nós como cidadãos terrenos. Os cidadãos, nós como cidadãos, nós estamos em lockdown. A igreja, espiritualmente falando, não está em lockdown. É necessário que isso seja esclarecido. A igreja não parou, irmãos. A igreja continua orando, intercedendo, buscando, pregando através das redes sociais, pregando, indo para as calçadas orando. Enfim, eu vi algo muito bonito esses dias, e aqui finalizo, de alguns irmãos que foram para uma praça pública, né? E eles bem distantes uns dos outros, de máscara, tudo bem direitinho, se ajoelharam e foram orar, né? Aquilo foi tremendo, né? Aquilo foi tremendo. Isso foi ali na cidade de Pacajus, né? Já estava liberado o funcionamento de algumas coisas no centro e tudo, então os irmãos foram lá e foram orar, né? Então são atitudes que a igreja tem que tomar, né? Porque a igreja não para, porque os dons não param, eles não podem parar de ser exercidos, porque é algo que edifica. Então, enfim, fica aqui essa palavra, esse conselho, esta lição. Deus abençoe a vida dos irmãos. Sempre oreis por nós no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Então glorifique a Deus. Abra o seu coração, continue glorificando ao Senhor nosso Deus. Somente Ele merece toda honra, toda glória, todo louvor. Aleluia. A escuridão noturna já passou e a estrela d'alva posso ver.
choro a noite inteira não parou, mas sinto a alegria renascer. E muito em breve o sol irá brilhar e flores novamente vão se abrir. Eu sei, quando o dia clarear, de novo vou cantar e os lábios vão sorrir. Choveu a noite inteira, foi chuva de verão, foi nuvem passageira. Eu sei, é dor, é luz, é prova, mas quando a vitória vem, a minha fé renova. Choveu a noite inteira, foi chuva de verão, foi nuvem passageira. Eu sei, é dor, é luta, é prova, mas quando a vitória vem, a minha fé renova. A minha esperança não morreu, experiência nova para mim. E se alguma lágrima se perder, serviu para regar o meu jardim. Os anjos do Senhor ao recolher e cuidadosamente a levou. Ao chegar à presença do meu Deus, o dia clareou e o sol brilhou pra mim. Choveu